Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Marcel Salgado, eu sou o idealizador dessa solução chamada Hectare. O Hectare nasceu como uma empresa totalmente digital no sul de Minas. Num primeiro momento, desenvolvemos soluções para café e, como se tratava de uma solução de crédito, a gente veio trazendo essa solução para outras culturas e entramos na pecuária de leite, para atender demandas bem específicas do produtor de leite. Atualmente, a gente já trabalha com laticínios, com cooperativas, e essa é uma solução bem interessante aí para o produtor que tem os momentos incertos, a gente traz aí o crédito na hora certa. Então, o Hectare, ele é uma conta digital, ele é uma ferramenta de solicitação de crédito e uma troca de insumos, né, a operação barter, em uma só solução. Em um único aplicativo, você consegue ter acesso a essas três ferramentas. O que a gente identificou na cadeia do leite é que o produtor ele precisa pedir ao laticínio pelo seu próprio dinheiro, sendo que ele envia lá todos os depósitos diários, né, desde o dia 1º, para receber, muitas vezes, no mês seguinte, no 15º dia do mês seguinte, as principais operações. Tem alguns laticínios que têm alguns prazos diferentes, mas, basicamente, o produtor ele envia leite durante um mês para receber esse leite enviado no mês seguinte. E, quando ele precisa de uma emergência, ele tem que entrar em contato com o laticínio, entrar em contato com a gerência desse laticínio, para solicitar o seu próprio dinheiro. Isso torna até uma relação meio de uma certa manter uma certa distância entre o laticínio e o produtor, porque esse produtor muitas vezes está ali numa situação de desconforto para pedir o próprio dinheiro. Então, a gente identificou esse como um primeiro problema. O segundo problema é que a maioria dos pecuaristas de leite, eles têm boa parte do seu capital imobilizado no rebanho. Então, mais de 60% do dinheiro do produtor, do pecuarista, está ali no próprio rebanho, o restante na terra e tudo mais. Então, assim, as garantias que o crédito precisa estão na forma de rebanho ou terra. E, em terceiro, é o direcionamento desses recursos solicitados. Então, assim, o produtor muitas vezes tem acesso a crédito, mas tem uma dificuldade de direcionar esse recurso, porque tem linhas específicas para investimento, linhas específicas para custeio. Esses dois montantes não podem se misturar de acordo com o banco, então esse direcionamento do recurso também ele é meio travado. E a gente fez aí uma solução, né, com liberação de crédito rápida e automática em cima dessa produção do leite diário. Nós temos uma linha de penhora, né, que a gente usa de ferramentas de rastreamento animal para liberar o crédito com muita velocidade, com a garantia dos animais. E qualquer animal, isso que é muito importante, porque as linhas tradicionais aí, elas têm ali uma certa restrição ao tipo de animal, né? Se é um animal que ele está, um animal mais novo, um animal que já está na fase de descarte, eles não podem ser dados como penhora, então o rebanho fica também restrito aí como garantia. E a gente consegue, dependendo do grau de monitoramento da fazenda, a gente consegue liberar capital em cima de qualquer animal. E a terceira solução era conectar essas solicitações de crédito a uma conta digital para que o produtor tivesse a facilidade de, numa mesma ferramenta, fazer a solicitação dos seus limites, poder ter o crédito ali já disponibilizado, esse crédito direcionado para uma conta bancária mesmo, de sua própria titularidade, que ele pudesse depois, na sequência, utilizar o crédito da melhor maneira possível. Além disso, a gente tem uma completa solução de pagamentos que é como se fosse um cartão, né, um cartão de crédito e débito, que ele pode utilizar em vários estabelecimentos.
da nossa rede credenciada. Então, a linha que nós criamos, ela se chama Estimulate, que é esse estímulo para a pecuária leiteira, que leva a conveniência, né, o crédito mais conveniente do Brasil aí no momento certo, no momento que ele realmente precisa, e não no momento que o banco quer liberar o crédito para ele. Então, a gente traz muito essa conveniência, o que torna o hectare uma solução de crédito sob medida, né, sob demanda. E é como se fosse lá um hotel onde você precisa pagar a diária toda, né, que é o caso da linha de crédito tradicional, você precisa pagar o dia todo para usar, às vezes, 3 horas daquele quarto ou daquele serviço. E no nosso caso aqui, muitas das vezes o produtor considera as linhas de crédito dos bancos com a taxa anualizada, por ser uma taxa, às vezes, bem atrativa, mas ele tem que ficar com o crédito durante um longo período, 180 dias no mínimo, ou até 360. E ele desconsidera sempre as taxinhas que vêm atrás desse crédito. É uma taxa de aprovação de cadastro, um IOF, tudo isso encarece a taxa no final das contas. E o que a gente faz? A gente não tem esse tanto de taxas penduradas, né? A taxa que a gente trabalha é uma taxa direta ao produtor e a gente fala que é conveniente porque o produtor pode entrar e sair da linha a hora que ele bem entender. Então, ele pode usar por 23 dias, por 22, por 48 dias, isso tudo de acordo com a garantia que foi utilizada para construir aquela linha de crédito, mas ele entra e sai com uma facilidade muito grande, sem estar ali com aquela preocupação, né, de manter o crédito, não usa do crédito. E uma outra coisa que a gente facilitou é justamente o fato dele poder, ao invés de já prevendo que vai utilizar de um recurso durante um período, ele vai lá e toma um crédito, às vezes, acima da medida. E aí ele vai pegar, por exemplo, R$100 mil para utilização durante 3 meses, só que ele começa a gastar esses R$100 mil numa primeira operação de 20, numa segunda operação de 30, numa terceira operação de 40, mas ele está pagando juros sobre o 100 desde o primeiro dia que ele foi contratado. Com a gente, não. Com a gente, ele pode tomar os mesmos 100 mil, mas de acordo com a utilização da sua atividade. Então, ele pode usar lá 10 mil no primeiro momento, depois ele usa 15, e o juro vai ficar pro rata. Então, assim, ele vai pagar exatamente sobre o que está usando. Ele não precisa se preocupar que, tomei 50, estou pagando sobre 50. Não, você está pagando 48 dias sobre 10, 20 dias sobre 30 e 10 dias sobre a última tomada de crédito. Então, assim, na pecuária de leite, a gente identifica que esse produtor ele precisa pedir dinheiro, ele tem o capital imobilizado no rebanho, os recursos têm que ter direcionamento já previamente estabelecido, e o laticínio ele não pode fazer antecipação direta para produtores, muitas das vezes por problemas internos mesmo. Então, grandes laticínios não pode trabalhar com a notinha branca, laticínios um pouco menores fazem uma antecipação um pouco formalizada e é uma operação que não faz parte do core dos grandes laticínios. Então, esse laticínio, às vezes, se envolve em operações de crédito não podendo ou fazendo de forma desorganizada. E a gente também formaliza toda essa operação para o laticínio interessado, para que ele possa levar uma operação de crédito consciente, um crédito seguro, na mão do produtor, que faz parte da sua carteira, gerando, inclusive, mais fidelidade da carteira. Com as nossas soluções, a gente tem essa liberação, então, de crédito instantâneo, com uma linha de penhora com rastreamento das garantias, porque a gente procura ou fazer isso através de softwares de gestão, que o produtor, pelo menos, faz o input diário de algum item ali com relação ao rebanho. A gente utiliza de integrações aí com empresas que têm um monitoramento através de brinco eletrônico, e mais profundo é o colar de monitoramento diário, e isso aí, então, assim, cada grau de inovação que o produtor aplica na sua fazenda, ele vai ter acesso a taxas e patamares de taxa diferentes. É lógico que aquele produtor que tem um pouco menos de tecnologia vai ter um capital mais caro, e aquele que tem o uso, já faz o uso de uma tecnologia um monitoramento bem intensivo, a gente facilita o acesso a crédito.
Tudo isso para quê? Primeiro, porque realmente facilita, né, o acompanhamento das garantias pelo agente de crédito. E facilita também, né, melhora o controle da própria propriedade. Então, o produtor tem que enxergar que quanto mais ele dedica, quanto mais ele traz de gestão para a sua propriedade, melhor ele vai ter, melhor vai ser o crédito, melhor vai ser a taxa que ele consegue obter. E isso tudo ele faz com uma solução, tudo na mão, né? Então, o produtor tem uma única solução, um único aplicativo onde ele pode acompanhar tudo. Ele tem do extrato diário de leite que ele recebe até quanto foi solicitado de crédito, quanto que ele tomou por período, quanto que ele tomou por data, que jeito, aonde ele está gastando. A gente consegue acompanhar tudo isso e dar realmente uma ferramenta não só de crédito, mas de acompanhamento e de gestão, né, que auxilia a gestão da propriedade. Esse é o nosso aplicativo, então ele começa ali com uma conta digital, uma conta, basicamente uma conta bancária, que a gente não tem agências, mas ele consegue fazer tudo através do aplicativo, inclusive a assinatura, todos os documentos que precisam ser assinados são todos digitais, e isso é o que facilita a tomada de crédito por parte do produtor. A gente tem, costumo dizer que a gente tem 1/10 da burocracia dos bancos, e é por isso que a gente é tão rápido e tão eficiente na liberação do crédito. A gente consegue liberar crédito a partir do momento da solicitação, no dia ou no dia seguinte. Então, isso é uma facilidade muito grande. E ele tem um aplicativo completo aí para poder acompanhar as suas operações, inclusive com operações de troca. Então, aquele produtor que precisa, além de tudo, plantar milho, plantar soja, ele vai ter um limite de crédito também liberado para esse tipo de operação. Para todo mundo entender como funciona as principais operações do hectare aí para a pecuária leiteira, basicamente a gente tem a operação de folha do leite, onde o produtor ele envia o seu leite lá para o laticínio. O laticínio conveniado ou não conveniado com a gente, ele me dá as informações, né? Então, assim, no caso do laticínio conveniado, a gente tem lá quase que o ticket de peso diário sendo enviado para o hectare para a gente compor o limite de crédito do produtor. E no caso do laticínio não ser conveniado, o produtor mesmo pode fazer a abertura da nossa conta digital e fazer o envio de uma nota fiscal da última remessa de leite. Em cima desse limite, em cima dessa nota, a gente vai constituir o limite dele. Ele faz a liberação da solicitação de crédito direto no aplicativo, assina, né, o compromisso com a gente por ter solicitado esse crédito, ter tomado esse crédito digitalmente também. A gente já libera o crédito no próprio aplicativo. O aplicativo vai ter lá já todo um layout, né, do laticínio para quem aquele produtor envia, né, faz as suas remessas. Então, isso cria uma identidade produtor laticínio muito, muito interessante. E, a partir daí, ele pode fazer as operações de liberação desse crédito todas automáticas também, como uma transferência bancária, um boleto, pagamento direto a estabelecimentos conveniados. E, a partir do momento que ele recebe o dinheiro da folha dele, através da nossa conta digital também, porque a gente vai automaticamente, a gente liberou o crédito, a gente vai solicitar que esse produtor faça a indicação desse domicílio bancário, né, dessa conta bancária lá dentro do laticínio. Ele fez o laticínio pagou, a gente já debita toda a operação que foi antecipada naquele mês. A linha Troca Fácil, hectare, basicamente é a primeira operação 100% mobile de barter do Brasil. Então, a gente vincula aí revendas ou fabricantes, e o produtor ele vai ter o seu CPF analisado no primeiro momento, depois o cadastro da sua propriedade e o polígono, né, da propriedade. A gente faz uma pré-análise dessa propriedade por satélite, faz a liberação do limite de troca daquele produtor. Então, assim, a gente analisa a capacidade produtiva de cada propriedade e dá um limite para ele poder trocar por dentro do aplicativo. Uma vez ele tendo lá 1.000 sacas de milho, 2.000 sacas de soja, por exemplo, para trocar, a gente libera isso para ele no aplicativo. O fabricante ele vai cadastrar lá todos os seus produtos.
o produtor vai enxergar o produto já na base de troca, na relação de troca. Então, ó, X desse produto é tanto de tantas sacas de milho, tantas sacas de soja. A partir daí, a gente analisa esse pedido, já gera uma CPR, né, que é o documento que vai constituir a dívida ali do produtor. Essa CPR vai ser registrada e a gente vai enviar isso já para compradores de milho, para poder travar a operação, e já manda o pedido para a revenda mais próxima, a revenda onde a gente foi feito aquele pedido. Essa revenda fica na responsabilidade de entregar os produtos ao produtor, e a gente ainda dá a segurança para a revenda de estar podendo, já antecipando todos os valores desse pedido para a revenda. Então, é uma operação que comunica 4 pontas aí. O produtor, o mercado de insumos, né, as revendas, a gente comunica com os compradores do grão, aqueles que se interessam pela originação desse milho que a gente está levando, e o mercado financeiro. Tudo em uma única operação, e a gente consegue fazer isso tudo com uma plataforma bem simples, bem rápida. A operação de lastro animal é a operação onde o produtor ele, solicita créditos em cima do próprio rebanho, a gente consegue liberar esses limites, ou auditando as fazendas, ou tomando informações de empresas, né, que são parceiras nossas, empresas que têm a gestão do rebanho já do produtor dentro de um software, a gente consegue capturar as informações que estão lá dentro desse software de gestão, ou aquelas empresas que têm um pouco mais, né, não só a gestão, mas também o acompanhamento diário de cada um dos animais, do peso, da quantidade de leite que está sendo produzido. E aí essas informações são a base para a gente constituir as garantias, com base na produção, com base na última remessa de leite, a gente consegue determinar o número de animais produtivos. Em cima deles, a gente vai fazer uma primeira penhora. Esse animal ele vai servir como garantia da linha de crédito. O produtor vai assinar também o mesmo documento aí, que é a CPR eletrônica, sem o compromisso de entrega, lógico, dos animais. Ele vai fazer uma operação financeira, e o hectare já libera os valores direto na carteira digital para que ele possa utilizar da mesma maneira que nós construímos a primeira operação. Os nossos clientes são aí as agroindústrias, né, aqui na figura dos laticínios, as revendas na operação de barter, os próprios produtores e investidores do mercado financeiro, porque a gente faz toda essa operação para gerar esse título, né, para originar esse título, que é um título do agro, é um título agrícola, todo formalizado, e isso a gente encaminha para o mercado financeiro para que ele pague essas antecipações. Para ter uma noção aí do nosso movimento no último ano, né, a gente teve um crescimento médio trimestral acima de 300%, uma movimentação de janeiro a janeiro de 60 milhões de reais, com o primeiro trimestre de 2021 já correspondendo a todo o ano de 2020 em movimentação financeira, um faturamento de 1,2 milhões. No nosso plano aqui, a gente tem aí um plugin aí desses monitoramentos com mais empresas, né, tanto o monitoramento das lavouras por satélite quanto dos animais por soluções de monitoramento animal. A gente vem fazendo vários plugins aí, né, que é a conexão nossa com outras empresas que têm essas ferramentas, e a gente consegue acessar os dados sem necessariamente o produtor precisar ficar informando. O barter digital, que já foi inclusive lançado, a operação chamada Troca Fácil Hectare, nós estamos trabalhando aí num robô de crédito para realmente conectar todas as informações dessas operações ao mercado de crédito no Brasil. Então, através de instituição financeira, aquele produtor que faz a solicitação de crédito, a gente precisa deixar bem claro que o fato de não cumprir, né, não honrar com os pagamentos, ele vai ser inserido aí em alguns birôs que podem atrapalhar o crédito dele para frente. Isso não é uma questão de desconfiança, mas muito mais de proteção dos bons pagadores, daqueles maus pagadores. Então, a gente vai realmente inserir isso em birôs que podem atrapalhar aí a tomada de crédito, seja de custeio ou de qualquer outra linha que o produtor venha fazer, caso ele não tenha quitado conosco. Então, não é uma relação com o laticínio, não é uma simples relação com uma empresa digital,
isso é físico, então a gente consegue, por alguns sistemas de negativação aí, impedir o produtor que não honra os seus compromissos, e a ideia é rastrear esses títulos, tornando esses títulos sustentáveis, né, títulos verdes, para baratear a taxa, já que o mercado de crédito ele está ele está com um apetite muito grande para esses títulos verdes, esses títulos responsáveis. Além de tudo, a gente está trabalhando aí numa solução de rastreamento individual de animais, para fazer o monitoramento desses animais, uma solução própria. É lógico que a gente trabalha também com parceiros, mas esse equipamento, o que ele faz é uma cerca eletrônica, né, uma digital fence, aonde os animais que têm esse colar, eles são impedidos de andar, né, de acordo com o perímetro traçado de forma digital. Então, é uma cerca virtual, e esse animal ele não passa dali, porque no ultrapassar os limites, ele vai começar a receber estímulos sonoros e elétricos, né, para que ele não caminhe contra essa cerca, e ele começa a voltar para o perímetro. Isso é uma necessidade interessante do produtor, porque ele não precisa construir cercas físicas, e ele pode fazer o manejo dos pastos de maneira digital. Então, ele vai montando os piquetes dele e consegue fazer um rotacionado sem precisar fazer nenhuma cerca. Tudo alimentado por energia solar. Então, esse aparelho a gente espera lançar também aí até o final do ano, começo do ano que vem. As vantagens competitivas que a gente traz aí é uma solução de crédito já integrada, uma completa solução de banking, né, uma solução de banco digital, direcionamento dos recursos para fornecedores já qualificados, para aqueles laticínios que têm essa necessidade de rastrear aonde o produtor está investindo o seu capital, a gente consegue dar essa informação ao laticínio, uma liberação desse recurso automática aí, de acordo com as regras que a gente imputa aqui no sistema. Então, se a gente acha prudente aí liberar apenas 30% dos limites, a gente consegue fazer, 50% da produção do produtor a gente consegue fazer. Então, a intenção é fazer um crédito consciente e não um crédito totalmente liberado, para não comprometer a saúde financeira dos produtores, e essa desimobilização do capital que, nesse momento, né, assim, com tantos programas, com tanta tecnologia sendo trazida para dentro do campo, o produtor às vezes fica até meio perdido na onde ele pode investir, mas realmente existem muitas tecnologias que têm que ser aproveitadas e têm que ser implantadas na propriedade, mas o principal desafio é na onde que eu vou arrumar o dinheiro. Agora, com a nossa solução, você pode usar do seu próprio rebanho para implantar novas tecnologias, trazer isso para dentro da sua fazenda, aproveitando oportunidades por conta desse crédito. Como parceiros, a gente tem aí a Aviação, a Cotrial, Calmed e a Seva. A Cotrial é uma das cooperativas do sistema Itambé. Essa é a nossa última matéria, uma parceria que nós fizemos com a Calmed. A Calmed é uma solução de monitoramento individual de animais que consegue monitorar aí vários parâmetros nutricionais, de bem-estar, de cio, e isso está trazendo realmente uma ferramenta muito potente aí para o pecuarista de leite, e todo produtor que tem o colar, ele tem acesso ao crédito automaticamente, e a gente está fazendo, inclusive eu ajudo a Calmed a financiar esse equipamento ao produtor, deixando as parcelas bem mais confortáveis aí para aquele produtor que queira utilizar a solução Calmed. Nosso time ele é montado aí por pessoas do agronegócio, de tecnologia e do mercado financeiro. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com tanta gente boa nesse Feras da Gestão. Deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail, para aqueles que se interessarem pela solução, sejam eles produtores ou laticínios. A gente tem trabalhado forte aí na parceria com grandes laticínios para oferecer uma solução que ele possa levar aí para a sua carteira e, com isso, melhorar a fidelidade do produtor à carteira. A gente sabe que esse mercado é muito competitivo aí, que o laticínio realmente tem dificuldade, às vezes, de manter aquele produtor. Esse benefício dele estar tomando crédito a qualquer momento já vai com a cara do próprio parceiro. Então,
a gente consegue trazer fidelidade aí para as carteiras de todos os laticínios. Muito obrigado. Bom, pessoal, essa foi a nossa última palestra do Feras da Gestão. Sem dúvida, mais um tema muito relevante para o nosso setor, uma solução que pode sanar um problema que todo produtor passa, né, inerente ao setor, que é a questão de fornecer o leite num mês, receber somente no outro, enfim, um dos problemas que uma solução como essa pode ajudar a resolver. Muito obrigado, né, Marcelo, pela apresentação, enfim. E agora a gente vai dar início ao nosso debate, né? Convido ao Marcelo, ao José, também ao Pedro, para participar. Convido a todos vocês para contribuírem com perguntas para a nossa discussão. Bom dia a todos, José, Marcelo, Pedro, que a gente possa ter uma ótima discussão. Prazer falar com vocês. Bom dia, Vinícius. Prazer é todo meu. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos aí. Então, pessoal, vou dar início aqui às perguntas, enfim, fiquem à vontade para completar as respostas um dos outros, a ideia é que seja um bate-papo, que seja uma discussão. Vou dar início aqui ao debate, as perguntas, com uma pergunta para o José Ângelo. Eu acho que, assim, fica evidente que a gente tem um trabalho em andamento no aspecto regulatório, no aspecto institucional, aí pensando em bancos, investidores e etc., e tenho certeza que tem um papel nessa evolução do crédito que também fica aí para os produtores, para os agricultores, para os pecuaristas, e queria justamente começar a discussão com essa pergunta: qual seria o papel desses produtores, desses agricultores, desses pecuaristas para essa melhoria no ambiente do crédito agropecuário no Brasil, José? Hoje, cada vez mais, Vinícius. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite para a gente entrar nesse debate, a parte que eu pessoalmente mais gosto de todos os eventos. E essa pergunta, quando eu cheguei aqui no Ministério, eu até conversei com a ministra, a gente fez plano de trabalho baseado naquilo que a gente chama de ondas. Então, a primeira onda seria melhorar os instrumentos existentes. Nós melhoramos a CPR e começamos a corrigir as falhas de mercado. A segunda onda seria criar novos instrumentos. O FIAGRO está aí, já é o segundo instrumento. E a terceira onda é a governança dentro da propriedade. Hoje, cada vez mais, é um jogo de ganha-ganha, mas é um jogo que está tirando todo mundo da zona de conforto. Quando a gente leva muita competição para o mercado de crédito, aqueles emprestadores saem da zona de conforto, porque a gente vai dar para o produtor rural um monte de alternativa. Nós vamos escancarar o negócio dele para todos os potenciais financiadores que existem, não só no Brasil, como no mundo. Né? Como eu falei, até mencionei na minha primeira palestra. Então, para o produtor aproveitar plenamente essas oportunidades, ele tem que melhorar a sua governança, ele tem que se mostrar de forma transparente, de forma clara, melhorar seus controles, para que a percepção de risco que o investidor vai ter dele diminua. Quanto mais o investidor conseguir entender o negócio do produtor rural e quanto mais esse negócio for bom, melhor condições o produtor vai ter de acessar o mercado de crédito. Então, por que eu digo que isso é ganha-ganha? Porque, apesar de estar tirando todo mundo da zona de conforto, tem mais competição pelo crédito. Quem estava acostumado a emprestar para o produtor rural já fica meio desconfortável, vai ter que correr atrás, porque agora, além dele, vão ter várias alternativas para o produtor. Né? O próprio produtor vai ter que também sair da sua zona de conforto, ele vai ter que melhorar seus controles, vai ter que melhorar sua contabilidade, vai ter que melhorar sua transparência, vai ter que intensificar o uso da sua propriedade, porque isso é muito sustentável. Na mesma área, ele tem que produzir mais, aí ele vai entrar na sustentabilidade, certo? Ele vai ter que cumprir com a legislação trabalhista e mostrar que está cumprindo, vai ter que cumprir a legislação ambiental e vai ter que mostrar que está cumprindo. Então, tudo isso vai exigir uma dose de esforço inicial, mas eu tenho certeza que vai ser muito compensador para todo mundo. Legal, interessante. E, assim, algo que você citou é a questão da competitividade entre quem empresta, né? Mas vai passar a haver também uma competitividade entre quem precisa do crédito, né? E aí o produtor que estiver na frente com relação à governança, com relação à previsibilidade do próprio negócio, ele passa
a ter vantagem também no sentido de baratear e facilitar a recepção ao crédito, né? É verdade, mas a boa notícia, Vinícius, é que não falta dinheiro. Todo mundo diz isso. Dinheiro tem. Ah, por que eu não estou conseguindo? Porque você não está se mostrando como deveria. Porque se você se mostrar como deveria, é questão de tempo. Aqueles, de fato, é o que você falou, aqueles que se mostrarem melhor primeiro, se arrumarem a casa primeiro, vão ter acesso primeiro. Mas se a pessoa quer demorar um pouco mais, não se preocupe, dinheiro não vai faltar. A partir do momento que você se mostrar de forma transparente e bem para o mercado de crédito, você vai ter acesso ao crédito. Isso não tenha dúvida, porque está sobrando dinheiro, né? Só que enquanto as alternativas não aparecerem boas para o investidor, ele fica meio na moita, né? Vinícius, se eu puder completar esse ponto, Zé Ângelo, bom dia, Zé Claro. Ângelo, Marcel, Bom dia, Vinícius, Pedro. prazer estar com vocês. Eu acho que esse primeiro ponto de governança, principalmente com o Zé Ângelo, trouxe é fundamental e eu acho que o produto tem, de fato, conseguir se mostrar e se estruturar para que um investidor e o capital, que talvez não está tão acostumado com o agro, mas que vê uma boa oportunidade, consiga entender aquilo e consiga assumir ou assumir um risco, talvez, que ele não conhece nesse início, por se familiarizar com o negócio ao longo do tempo. Mas eu acho que tem um elemento importante também, que o produto tem que entender que ele tem que se mostrar melhor, mas ele tem que ser exigente com o capital. O produtor tem que entender que tipo de capital que ele quer pegar. Ele quer pegar o capital que não entende nada, de fato, ou o capital que está ali, ou o capital que vai, inclusive, ajudá-lo nesse processo de estruturação. Porque eu acho que a gente está desmatando, o mercado está desmatando essa oportunidade, ou seja, a gente está começando a criar as trilhas. Muitos serão os pioneiros que damos aqui, seja hectare, seja do nosso lado de 10B e outras coisas, a gente está pioneiros nessa jornada. A gente está disposto a tomar um pouco mais de risco, entender um pouco mais o negócio. E, por outro lado, a gente quer ser parceiro do produtor. Eu acho que ele tem que enxergar dessa maneira, que é diferente. É diferente de eu ir lá e exigir, olha, preenche isso aqui, produtor, você me passa preenchido, eu vou colocar aqui na minha esteira. Não, eu quero preencher junto com você, quero entender. Então, mas, ao mesmo tempo, o produto tem que ser exigente com a gente também, com o lado do capital. Então, acho que esse balanço é importante olhando para frente e eu acho que está na mão do produtor no final do dia. E eu acho que eles estando alinhados e comprados nessa visão, acho que o capital tem, mas tem também os parceiros certos e pioneiros ali também nesse início. Legal, bem interessante. E aí, Marcel, você que eu imagino que esteja mais inserido aí diretamente com o produtor de leite, né? Via hectare, enfim. Especificamente para o produtor de leite, como que está isso hoje? Como que o produtor está preparado para receber esse crédito? O que ele precisa evoluir? Bom, primeiro, bom dia também a todos aí. Satisfação participar junto com o Pedro, Zé Ângelo. A gente já tem um contato direto aí por outros eventos, outras conversas. Então, é um prazer estar aí com vocês aí, que a gente considera feras aí realmente da gestão aí desse mercado. Então, o produtor, ele não está pronto ainda, eu acho que ele não é, na verdade não é pronto, ele não está engajado ainda à utilização de tecnologias, né? E quando a gente fala de conectar esse produtor através de aplicações, né, de aplicativos no celular e tudo, isso tem um sentido, que a tecnologia facilita processos, ela desburocratiza processos, mas o produtor realmente ele é desconfiado e ele não se engaja. Então, qual foi a nossa opção aqui, né? Engajar o produtor pelo crédito. Eu acho que a partir do momento que você consegue boas opções, né, de créditos que realmente entendem a realidade do produtor, que é o que o Pedro comentou, que é entender o lado de dentro da porteira para depois levar esse capital e dar acesso a esse capital a ele, eu acho que a partir do momento que você cria boas opções, o produtor se engaja, mas ele não se engaja porque ele gostou do seu aplicativo, porque seu aplicativo é isso ou seu aplicativo é aquilo. Ele simplesmente vai entrar para ter acesso àquele crédito. E eu acho que a tecnologia tem esse papel. A gente tem que usar dela nesse sentido de facilitador, né? Então, eu quero, inclusive, provocar esse mercado com esse sentido, assim, fazer com que o produtor que adere à tecnologia tenha acesso a crédito mais barato, a crédito mais consciente,
e um crédito mais próximo da realidade da atividade dele. Eu acho que o mercado realmente ele é pouco explorado nesse sentido. O Hectare tem buscado fazer essa conexão, de entender a realidade do produtor de leite e levar um crédito que está coerente com a atividade dele. Porque o crédito existe, o dinheiro é farto, o dinheiro está para todo lado, mas a conexão desse dinheiro farto com essa intenção e essa conveniência desse crédito à atividade do produtor é que não existe. Então, a gente está criando a conveniência para depois trazer e conectar o produtor ao mercado de capitais. Eu acho que esse é o nosso papel, é isso que o Hectare tem tentado se provar eficiente aqui. Legal, interessante, Marcelo. E você tocou num ponto que, assim, as atividades agropecuárias como um todo, muitas delas têm muitas especificidades, né? Se a gente pensar na atividade do leite, principalmente, a forma de receber, né? A forma como você utiliza os seus animais, sua terra, enfim, tem muita coisa específica, e ser fácil não é só ser barato, né? Mas também se adaptar a essas especificidades e trazer o produtor para dentro desse jogo de forma que o crédito possa chegar da maneira certa, né? Eu costumo dizer aqui, assim, a gente está construindo uma ideia que eu vou, para deixar o negócio mais simples, eu vou comparar isso a um hotel, né? O hotel, ele cobra uma diária e, às vezes, você, assim, quem está viajando, tudo fica lá só 5 horas, né? Só dorme ou só toma um banho. Então, ele passa muito pouco tempo pelo serviço cobrado. E o que acontece? Quando você tem um serviço on-demand, você pagaria exatamente só por aquelas 5 horas, que é mais justo, né? A gente enxerga isso de uma maneira mais justa. Não que o serviço, se comparar hora a hora, seja mais barato ou mais caro. Então, é isso que o produtor tem que começar a entender agora. Quando a gente construir uma linha de crédito on-demand e crédito inteligente, o que a gente quer é que o produtor tenha consciência que ele está pagando pelo tempo que ele utiliza o crédito. Isso até então no mercado não existia. Você tem linhas de crédito hoje de no mínimo 180 dias. Será que o produtor precisa ficar tomado em 180 dias? E aí, se ele comparar taxa a taxa, é lógico que uma linha de 180, 360, como esse capital muitas vezes é público, né? O Zé Ângelo entende bastante essa realidade. O crédito do agronegócio, o principal fomento dele é público e essas verbas são repassadas. Então, assim, será que o produtor precisa de um crédito de 8% ao ano ou ele precisa de um crédito por 112 dias? O que é mais barato, o que é mais caro? Então, o produtor precisa começar a olhar o real desembolso e não a taxa. A taxa não é sinal de gastar mais ou menos. Comparar o crédito pela taxa com essas ferramentas, que é o que a gente vem criando, pode ser um equívoco gigantesco. Por quê? Porque se você não usa de crédito por 360 dias e toma um capital, às vezes o produtor, na ânsia, né, de tomar um crédito barato, ele faz, inclusive, uma previsão de tomada de crédito maior do que ele precisa, e aí ele paga, por um exemplo, assim, de 100 mil reais, por exemplo, ele vai pagar 100 mil reais durante 360 dias, a uma taxa de 8%, que esse 8% não é 8% efetivo, porque a gente precisa embutir aí impostos, tarifa de abertura de cadastro, projetos, registros em cartório, que normalmente é o que vem na sequência da tomada do crédito. Quando você incorpora tudo isso, além da taxa subir bastante, e esse aumento é relevante, ele quase dobra a taxa, ele está assumindo um compromisso de pagar pelo crédito durante o ano todo, que eu falo que é pagar pela diária do hotel, sendo que ele precisa, às vezes, para dentro da atividade dele, de menos crédito. Esse crédito pode ser fracionado, porque ele não tem essa demanda de 100 mil reais imediata, ele pode ter essa demanda fracionada, uma hora ele vai usar 10, outra hora ele usa 20, até ele tomar todos os 100 mil, mas ele está pagando e fazendo um compromisso sobre os 100 mil durante todo o ano. E o que a gente faz é descascar um pouco essa característica do crédito e levar um crédito mais direcionado para a atividade dele. Eu costumo dizer, às vezes o produtor, o pecuarista de leite, ele precisa, num determinado momento, fazer um plantio do milho, né, e da soja, que vai ser o alimento do gado para ele. O milho e soja, ele tem uma safra
que não é de 360 dias, é muitas vezes de 150, de 120 dias, e isso vai ser utilizado depois na alimentação animal. Então, por que ele vai tomar crédito de 360 para bancar um custeio de atividade que só tem 120 dias? O ideal seria que ele pagasse por 123 dias de crédito. E um crédito, às vezes, até mais caro. Mas é aquela história, né, do financiamento de carro, que aí você vai lá e fala assim, não, a minha taxa é tanto. Ah, e a do vizinho? É tanto. Mas e o custo da parcela? Que é o que realmente interessa, é o que impacta no bolso. Ah, o custo da parcela desse aqui é mais barato e a taxa dele é mais cara. Como isso? Isso é engenharia financeira e é o que nós estamos construindo aqui dentro do Hectare para levar uma engenharia financeira mais eficiente, olhando a real necessidade da atividade do produtor. Então, eu acho que é isso que tem que ter impacto e isso que ele tem que buscar agora, de agora para frente. Vinícius, se eu deixar para trazer um ponto aqui também, que eu acho que é legal, acho que o Marcel tocou em alguns pontos interessantes, que é também a questão da tecnologia, que é o seguinte, eu acho que tem, de fato, um desafio de adaptar a realidade. Você falou muito do leite, então vou dar um exemplo aqui do leite. Desafio de fato, conseguir adaptar a realidade do produtor. Mas eu acho que a questão da tecnologia não é apenas a tecnologia digital, acho que tecnologia de manejo, tecnologia biológica, tecnologia genética, enfim, tem vários tipos de tecnologia que a gente está falando. Mas eu acho que talvez a maior novidade é a digital. Eu acho que a questão do manejo, a questão biológica, o produtor está mais familiarizado com isso há mais tempo também. E aí, um ponto que eu acho que é legal, que é um pouquinho da nossa acho que é muito inspirado, até o Zé Ângelo já também passar a bola para ele, que ele também pediu a palavra, mas ele está acompanhado aqui a evolução do 10B aí há um tempo, conversa muito lá com o Edsmar também, com a turma. Então, viu um pouco do que a gente está fazendo. A gente olhou para essa oportunidade da tecnologia de uma maneira um pouquinho diferente, que foi uma maneira de plataforma. O que a gente fez? A gente começou primeiro, né, aí principalmente no leite, né, que é onde a gente tem uma tese focada no leite. A gente tem hoje um fundo que é focado para isso. A gente primeiro investiu na On-Farm, que a gente começou a resolver o problema da mastite na fazenda. A gente investiu depois na Ideagri, que todos aqui também conhecem, que é o maior sistema de gestão hoje para a pecuária leiteira. Aí trouxemos um time de análise de dados, sem nenhum background para o leite, para poder trabalhar os dados dessas empresas e começar a gerar soluções novas. Dessas novas soluções, nasceu, por exemplo, o nosso investimento, acho que em primeira mão aqui, na Volutec, que é uma companhia que ganhou a Dias Família, que a gente investiu neles, que coloca um sensor no tanque para monitorar em tempo real quanto de leite tem de fato no tanque, substituindo a régua. Então, você começa a ganhar um conhecimento muito claro de quanto de fato o produtor, e para o produtor é muito melhor, tem vários benefícios. E aí, quando você trabalha essa parte dos dados, então isso é tecnologia, e agora a gente está lançando a nossa solução de crédito também, a Home Cash, e a gente vai começar a pegar todas essas soluções e começar também a olhar a base do produtor e lançar também uma oportunidade para crédito. Em breve vamos ter mais novidades sobre isso também. Já estamos aí com 2 laticínios fechados nesse início. E a ideia é a gente também facilitar muito, até nesse balanço que o Marcel trouxe, ao longo prazo, ao curto, mas entender de fato qual é essa demanda. Então, acho que é bem importante a gente olhar, e eu concordo bastante, e não olhar apenas a tecnologia digital, mas incorporar isso para a maneira como a gente fornece o crédito. E passar a bola para o Zé, acho que ele também pediu a palavra ali. Obrigado, Pedro. Eu, quando falo que há um dever de casa, não é só para o produtor de leite. E nós estamos aqui restritos ao crédito empresarial. É isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo aquele produtor que precisa de dinheiro como empresário, como pessoa que vive da produção, no caso aqui, de leite. É diferente da pessoa que tem uma criação mais de subsistência, tem a sua vaquinha, tira o leite, mas o leite é para consumo interno, fazer um queijinho e tal, que nem meus familiares também têm. Esses aí não vivem da pecuária leiteira. Quem vive da pecuária leiteira como atividade empresarial tem realmente um dever de casa. E um dia eu peguei uma conversa num desses eventos entre 2 produtores, um espantado com o outro: como é que você deixa a sua vaca beber água do seu brejo? Aí o outro fala: não, mas como é que você faz? Não, ela bebe água que eu bebo. O mesmo encanamento sai, elas bebem aquela água lá. Não, mas aí o outro falou: mas é vaca. Então, por exemplo, nós estamos conversando,
Nós estamos vendo a conversa de um que é empresário, que vive, que tem a filosofia de empresário, e o outro que tem a sua produção lá, meio de subsistência, faz outras coisas, e botou uma vaca lá para ver o que é que dá. Esse não é produtor de leite. Não é produtor de leite. Então, nós estamos falando do mercado de crédito para quem, de fato, faz disso uma atividade lucrativa, tem essa obsessão, tem essa pegada. Eu quero produzir o melhor leite possível, a maior quantidade possível, ter o melhor rendimento possível. É o crédito para esse produtor. E, logicamente, isso gera um dever de casa constante, porque o mercado está em evolução, as tecnologias estão em evolução, e quanto mais ele evoluir, mais ele vai ser rentável, mais ele vai ter acesso a crédito, e é isso que a gente está dizendo. O Pedro fez um contraponto para mim, falou, mas tem também o crédito, e ele está coberto de razão. O crédito hoje a gente também não quer crédito para quem faz crédito hobby, ou quem não quer correr risco. O investidor corre risco, né? O que a gente viu no país durante muito tempo é um crédito atendendo a agricultura da seguinte forma: ou o governo subvenciona, ou quem empresta não é do ramo e quer eliminar o risco. Então cobra a taxa de juros lá em cima e mete um índice de garantia absurdo. Isso não é fazer crédito. Isso não é o crédito que a gente quer para a atividade econômica. Isso aí é malemar um paliativo, assim, não tem outro, vai desse mesmo porque não tem outro. O crédito que a gente quer é o crédito com expertise, é o crédito de quem sabe o que faz, de quem sabe mensurar o risco que corre, quem trabalha de fato junto, entra dentro da atividade, como falou o Pedro, e tem muita gente querendo esse tipo de crédito. No primeiro momento, quem estava na zona de conforto, emprestando dessa forma, cobrando taxa de juros lá em cima, porque o produtor é refém. O produtor é refém de um emprestador. E esse emprestador, então, bom, já que é meu refém, eu vou cobrar o que eu quiser e vou eliminar risco. Se ele não pagar, eu tomo a fazenda dele, né? Então, agora, o que a gente quer é outro tipo de crédito. O crédito de quem entra dentro da propriedade, pensa junto com o produtor, entende o risco em detalhe, leve assistência técnica, supra a deficiência, porque quanto melhor for a atividade do produtor, mais fácil quem empresta vai reaver seu dinheiro. A melhor fonte de reaver o dinheiro é o sucesso do negócio. Ninguém quer emprestar dinheiro para pegar vaca. Imagina, eu estou lá na Faria Lima, emprestei para o produtor de leite, ele não pagou, eu vou pegar o rebanho dele. Fazer o quê com a vaca? A pessoa quer o dinheiro de volta, né? Então, exige muita técnica na hora de emprestar para ver o risco que cada um vai correr. E eu digo para vocês que hoje, as big techs, como se fala, o Google quer emprestar, o Facebook quer emprestar, o Facebook mais o WhatsApp, é do mesmo grupo, né? O mercado Amazon quer emprestar dinheiro. Como é que eles vão fazer? Eles vão fazer análise do comportamento das pessoas. E quando um emprestador chega numa fazenda, ela está arrumadinha, o galpão de máquina está arrumado, a família trabalha lá, é evidente que isso muda a percepção nessa ótica comportamental. Então, é uma junção de duas coisas que se complementam, duas faces da mesma moeda, e eu achei por bem pegar uma carona aí no que o Pedro falou e o Marcel falou, para reforçar isso, que a gente está de olho não só na profissionalização no campo, mas do crédito também. A gente quer que o crédito seja profissional e não seja esse crédito feijão com arroz aí, que só serve para dar uma, sei lá, esqueci a palavra, daqui a pouco eu me lembro, como paliativo. Zé Ângelo, e aí, assim, bom, já sem levantar a mão, mas já complementando o assunto, assim, o que eu acho que afastou muito tempo, né, a profissionalização desse mercado de capital para o agronegócio foi justamente o subsídio e as linhas subsidiadas que foram criadas, e aí, assim, o único financiador era realmente o próprio governo com as linhas de crédito, não através, né, do banco público, mas também através do mercado de outras instituições, né, instituições privadas que tinham como fazer esse repasse. Então, assim, eu estou vendo com muito bons olhos, né, essa nova intenção de tornar as fintechs as repassadoras, e eu não acredito que o agronegócio vai continuar sendo um simples... que esse plano tem que ser construído pelo próprio governo. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que deixar um pouco o capital privado entrar,
ele tomar um pouco o papel do capital público. No final das contas, eu acho que o capital público tinha que sair de cena 100%, que aí o mercado vai ficar realmente muito mais competitivo. E, num primeiro momento, talvez ele seja basicamente só o garantidor, mas não o grande o provedor do recurso. E, na sequência, eu acho que o mercado tem que caminhar para um mercado livre 100%, para que todo o capital privado possa realmente entrar, e aí, para ele ser competitivo, eu acho que aí sim a gente constrói esse tipo de mecanismo, porque não adianta nada nós criarmos inteligência, né, para tentar levar esse capital até a mão do produtor, sendo que a nossa captação é extremamente cara, e aí eu fico pouco competitivo lá, não porque eu exijo garantias, não porque eu exijo... Eu até entendo bastante do negócio do produtor, mas a minha captação é cara. Então, assim, e eu concorro com a linha que vem subsidiada. Então, assim, isso tira a competitividade do setor e não agrega competitividade ao setor. Então, o que a gente tem que fazer também é sempre ter esse equilíbrio e tentar um pouco não separar, mas realmente dar a competitividade pelo próprio mercado, pelo próprio mecanismo. Ó, quem quer entrar aí? Quem quer levar dinheiro mais barato? Que jeito? Entendeu? Então, assim, aí sim você promove eficiência. Agora, se eu tenho que concorrer com um gigante que traz uma verba de captação extremamente barata, ainda faz um repasse, ainda marca um spread, e tem todo aquele mecanismo de burocrático, de garantias, como que a gente vai simplesmente, com processos, passar por cima disso? Eu acho que o processo não ganha essa eficiência toda que a linha já pré-subsidiada banca, entendeu? Então, acho que assim, a gente tem que fazer parte desse bolo. Eu vi que existe uma intenção de tornar as fintechs também uma distribuidora desse recurso, e se isso realmente acontece, aí, pô, a gente coloca o pessoal do Pedro no jogo, o Hectare entra no jogo, e todo mundo vai entrar num jogo, mas assim, num jogo bem mais justo, né, para cada um dos lados. E o produtor vai ser o grande beneficiário disso, isso que é a parte mais importante. E aí, Pedro? Bom, ótimo debate. Aliás, não sei se o Vinícius tivesse ali o questionário dele de perguntas, acho que a gente está atropelando aqui com o tema, mas acho que é um tema super relevante, Vinícius, se me permitir, talvez, estendê-lo um pouquinho mais. Claro, vai lá, cara. Eu acho o seguinte, eu realmente não acredito em extremos. Eu não acho que tem que ser só o público, nem só o privado, eu acho que os dois têm que trabalhar juntos, porque historicamente, ao longo do tempo, o capital público teve um papel muito importante no desenvolvimento da cadeia, falando especificamente do agro como um todo, mas do leite. Então, apenas não tirá-lo de cena, eu não acho que é o melhor dos caminhos. Mas eu entendo a dor, por exemplo, que o Marcel trouxe, que é, de fato, primeira coisa que o produtor quer saber é qual que é a taxa. E aí, antes de olhar até outros tipos de benefícios, que a tecnologia e o capital privado pode trazer também essa combinação. E eu acho que a gente tem um papel importante aqui de trazer mais clareza para isso. Eu acho que, vou dar um exemplo, um processo totalmente automatizado de tomada de crédito, que o cara consegue fazer no celular dele, no aplicativo, em poucas horas, tempo também é dinheiro. Então, assim, o produtor ir, sei lá, numa agência do Banco do Brasil, uma agência da Caixa, uma coisa assim, várias vezes, com papéis. Gente, isso toma tempo. Você poderia estar na sua fazenda muito bem lá, cuidando de sua vaca, você poderia estar fazendo tal coisa, planejando a safra, uma série de coisas que você não está fazendo ao fazer isso. Então, a conveniência, que é talvez o principal elemento que essas tecnologias trazem, o produtor tem que entender também que isso faz parte, inclusive, daquele assunto que eu trouxe no início do debate, da especialização do capital. O capital que vem com essa, que acredita que a conveniência também é importante, entende que tempo é dinheiro, é o capital que ele se torna competitivo por conceito, versus um capital que vai ser subsidiado, mas que demora mais, tem as burocracias e tal. Então, acho que a gente tem esse papel. Acho que, claro, acho que naturalmente o governo também entende de promover essas fintechs, mas eu acho que a gente tem aqui um elemento de compreender também essa realidade e estar parceiro. Mas eu só acho que a gente ainda vai pedalar muito até chegar no modelo ideal, mas eu acho que olhando para a cadeia como um todo, né, a gente vai precisar encontrar esse equilíbrio entre os dois, entre as duas fontes de recursos, sim.
Eu entendi o Marcel fazendo um contraponto. Toda vez que a gente faz um contraponto, se a gente está num ambiente que as pessoas não têm boa vontade, parece que a gente tomou uma posição radical, né? Mas eu sei que o Marcel está pensando mais do jeito do Pedro, e de fato, fazer política pública, desenvolver mercado, é uma arte, porque a política pública, a princípio, tem que ter começo, meio e fim. Então, quando se ajuda um setor, a gente ajuda ele a entrar no mercado, é isso que a gente quer. A partir do momento, ou adapta o mercado para que ele contemple todo mundo. Quem acredita em economia de mercado, quem se diz liberal, não é que é deixar o pau quebrar e não. Isso é bagunça, isso é zona. Isso não é economia de mercado, isso não é liberalismo, isso aí é capinar sentado, é o cara que não quer trabalhar, é o regulador que não quer entender o que ele está regulando, identificar onde o mercado não funciona e resolver aquela falha. Mas resolver. Então, por isso que a política pública, nesse sentido, tem que ter começo, meio e fim, quando resolver o problema. Então, hoje, eu concordo com o Pedro, fui já mal interpretado quando eu critico a forma como o Estado coloca o dinheiro na atividade. Eu critico não dizendo que tem que diminuir. Eu critico dizendo o seguinte, com o mesmo dinheiro que ele coloca hoje, ele poderia estar atendendo muito mais o setor e poderia estar resolvendo muito mais falha, né? Então, o papel do Estado vai existir, vai continuar. Nós temos que desenvolver esse mercado inteiramente. O primeiro passo é corrigir um monte de empecilho legal, regulatório, trava, que não faz o menor sentido existir, escancarar a atividade. Estou apanhando muito, mas eu sou resiliente. Nós vamos conseguir implementar, se Deus quiser, mais um título para o agro, que é a célula de crédito do agronegócio que eu comentei com vocês. É fundamental, porque a gente resolvendo as finanças de toda a cadeia do agro, nós vamos ajudar a produção dentro da fazenda. Menos exprimida essa margem vai ter que ser. Então vai ser melhor se a indústria de leite, a indústria de laticínio, quem faz os produtos lácteos, quem vende os produtos lácteos, se todo mundo tiver organizado do ponto de vista financeiro, a gente vai conseguir tirar a pressão de cima do produtor de leite nessa negociação que ele tem em volta dele, né? Ele vai comprar insumo. Se quem vai produzir insumo tiver uma estrutura financeira melhor, uma rentabilidade maior, tira a pressão em cima da margem do produtor dentro da fazenda. E tudo isso nós estamos trabalhando. Mas, de fato, a gente precisa mudar o crédito como ele é feito hoje. A linha subsidiada, ela concorre em termos com crédito privado. Eu acho que a linha subsidiada hoje está tão mal desenhada, tão cheio de penduricalho, de venda casada, de dificuldade. O produtor tem que sair da fazenda, tem que ir na gerência, no banco, ficar balangando o beijo com o gerente. O gerente, compra de capitalização, compra consórcio, reciprocidade, eu preciso fazer meu bônus, eu te ajudo, você me ajuda. Isso é um papo altamente pouco profissional, é o que a gente não quer para as finanças do agro, esse tipo de conversa mole. Né? O que a gente quer é, o produtor fala, estou precisando de dinheiro, vão 4, 5 bancos, oferece para ele, ele escolhe rapidamente o que ele quer, contrata e acabou. Hoje, por exemplo, se o dinheiro chegar a 10% ao ano no produtor rural, dinheiro privado, 10%, 12%, eu acho que é melhor do que ir no banco pegar a linha 7,5%. É muito mais trabalhoso. E acaba sendo caro, porque o produtor, ele vê a taxa de juros, mas ele não embute, como acho que o Pedro falou, o Marcel, agora vocês me perdoem, ou os dois, não embute assistência técnica, curso disso, curso daquilo, que não se reverte em nada para ele, só encarece a operação. Então, assim, a CNA faz contas, que esse crédito aí, que dizem que é 7, 8%, chega na mão do produtor a 16% no final das contas, se colocar tudo que ele é obrigado a comprar. A então, gente mediu isso e é exatamente esse número. Né? Então é o seguinte, então, quer dizer, mesmo com o crédito que está tão mal desenhado hoje essa política pública do crédito, que a gente vai tentar consertar nos próximos anos de forma pausada, sem disrupção, sem atrapalhar o negócio de você, mas sempre produtor rural tentando melhorar, né? Mas esse crédito hoje está tão esquisito que a gente viu, Marcel e Pedro, o crédito privado já está chegando de forma mais compensadora. E nós queremos, então, abrir esse mercado de crédito privado para o produtor poder escolher. Olha, entre o privado e o público, aí ele escolhe o que é melhor para ele. Mas tem sido crédito privado, agora tem que fazer esse crédito chegar. Só para inserir mais um elemento na discussão aqui, pessoal, a Cláudia Meira, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ela colocou um ponto que é
a dificuldade que o produtor, que às vezes hoje ele tem uma área pequena, enfim, tem para oferecer as garantias que hoje são necessárias para se tomar crédito e etc. E aí, assim, agregando a pergunta dela, até uma colocação que o Marcelo colocou aqui com relação à previsibilidade, etc. Assim, se a gente olhar especificamente para o leite, para todas as atividades, né? Previsibilidade na questão do crédito acaba sendo algo essencial, porque reduz risco, né? E a gente tem tido uma colaboração da questão das tecnologias com relação a isso, né? O que o Pedro citou, de hoje você ter um rastreio muito maior dentro da atividade, com relação a processo, com relação a tudo. Pensando num futuro próximo ou a médio prazo, enfim, essa questão da previsibilidade atrelada às tecnologias que a gente tem de rastreio e etc., isso pode favorecer a questão do crédito, facilitar, né, o crédito a ser liberado para esse produtor que talvez não tenha uma garantia tão grande, a garantia passar a estar atrelada a essa previsibilidade de tecnologia, de rastreio do que acontece no negócio, e não só, como o José citou, né, aos animais ou à terra, enfim, como que vocês veem esse ponto? Bom, eu acho que tem todo sentido. A tecnologia, ela realmente tem esse papel, e aí a gente pode pensar, assim, esse é o caminho que nós estamos tomando aqui. Eu acho que o Pedro também tem uma linha bem similar ao que a gente está desenhando, que basicamente é isso, né? A gente trazer, através de várias empresas de tecnologia, e não só uma tecnologia, informação. Essa informação, uma vez gerada, ela facilita o processo e facilita a previsibilidade. Então, eu sei que tem muita coisa sendo desenvolvida e o produtor ele não se engaja realmente porque às vezes ele não sabe o que escolher, né? Qual tecnologia escolher, aonde ele vai passar, mas entenda que essa informação ela é de muito valor para o mercado, principalmente o mercado de crédito, mercado de capitais, justamente por gerar essa previsibilidade. Então, assim, hoje a gente já trabalha no sentido de consumir informação de outras empresas de tecnologia para gerar esse crédito e fazer essa conexão, coisa que realmente o mercado financeiro não estava preocupado. Ele não estava preocupado porque ele não estava de olho no mercado do agronegócio, entendeu? O mercado de serviço, o mercado da indústria era muito mais atrativo para o capital privado. Foi a queda da Selic que trouxe o olho do investidor para o agronegócio, apesar dele ser sempre o motor da economia, faz mais de 70, 100 anos aí que o agronegócio carrega. Mas, assim, ele ficava sempre fora do sistema, fora do olho do investidor. Agora, o próprio cenário econômico trouxe o investidor para dentro dele, ele está olhando mais, mas ele tem que olhar com um pouco mais de dados, de informação. Na indústria e no serviço, essa informação existe, não é tão precisa também, mas ela já existe. Então, assim, o que o banco analisa de uma grande empresa, seja ela de serviço, ou seja ela da indústria ou do comércio? Ele analisa os dados de performance na atividade, e não o patrimônio do empreendedor, do dono da indústria. E isso tem que acontecer para o agronegócio também, porque o agronegócio ele só analisava-se o patrimônio do produtor, que é a terra, o rebanho, e entre outras coisas. Agora, a gente tem que olhar a performance desse produtor na atividade. Só que, assim, dentro do mercado da cidade, vamos dizer assim, o empreendedor já entregava, né, algumas declarações, alguns demonstrativos de resultado, que eram padrão ali, e agora isso também está entrando nessa onda de tecnologia, e o produtor ficou muito tempo sem apresentar as suas informações, até a forma de declarar o seu imposto é um pouco diferente do sistema das empresas. Agora ele tem que entrar nessa onda sim, entendeu? Então tem que se engajar, tem que entrar, tem que acessar sistemas de gestão. Eu acho que tem muito sistema, o Pedro citou o exemplo do lado deles aí, que é a Ideagri, assim, realmente é uma ferramenta genial. E por quê? Porque essa informação, gente, no final das contas, ela não serve só para você, ela vai te auxiliar muito dentro da sua atividade, mas ela serve também para as outras pessoas que querem participar contigo. Então, assim,
eu acho que é extremamente importante a tecnologia nesse papel de gerador de informação e de consumidor de informação para levar o crédito com essa previsibilidade. Se eu puder, Vinícius, montar, acho que você Vai foi lá, cara. perfeito no ponto dele, concordo em vários pontos, realmente. E acho que o primeiro ponto, tem que ter um pacto entre o produtor e o criador, que vamos começar com a veracidade das informações. A primeira coisa, né? Não vamos preencher a formulário esticando para um lado ou para o outro, que já começa, acho que você tem que ter esse pacto. As informações não tem o que esconder. A transparência é o primeiro elemento. E eu não estou falando no caso da Cláudia especificamente, falando de maneira muito geral, porque a vida real é assim. A gente sabe que isso acontece nesse nosso lado de credor e tudo mais. Mas o que eu acho que é importante aqui? Por que a tecnologia é importante? Primeiro, para ter essa questão, facilitar o input de dados, facilitar a coleta de dados, à medida que a gente ganha escala. E uma das coisas que a gente conseguiu e tá fazendo aqui dentro do nosso ecossistema e das coisas também, está muito linkado a isso, assim, você de fato, como o Marcel trouxe, você pegar as informações, você processá-las, mas você entender muito da atividade também do produtor, mas de uma maneira que consegue ser uma maneira até mesmo auditável, se necessário, para que traga de novo o elemento da transparência. O que a gente fez? A gente até convido a Cláudia para entrar em contato com a gente depois no site lá do DSB, porque a gente desenvolveu nos últimos ano e meio como se fosse um algoritmo que consegue pegar, depois de 12, algumas variáveis da produção. Então, a Cláudia vai passar algumas informações, 12, a gente consegue, inclusive, trazer previsibilidade e um índice, digamos assim, de previsibilidade da atividade da Cláudia nos próximos 12 meses. A gente já tem isso, proprietário, não lançamos isso ao mercado, nós podemos fazer um teste com a própria Cláudia. Isso é construído ao longo de vários tempos de combinação de nosso time de dados com também o time zootécnico, experiências de mercado, e isso é a base do crédito que a gente fornece. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, entender como que vai ser a performance da Cláudia nos próximos meses, interpretar isso e levar isso em consideração, porque a gente não precisa de pedir garantia. Então, isso é um elemento importante que a gente consegue avaliar, isso serve para várias outras coisas. Claro que quanto mais as soluções que a gente tem hoje, inclusive a Cláudia, puder usar, acho que melhor, mas isso vale para qualquer tipo de tecnologia, como o Marcel trouxe. É importante você ser capaz de conectar com várias tecnologias que o produtor usa e adaptar. A gente vê cada fazenda como DNA, sabe assim? Pensa em fazendas de leite. Cada fazenda é diferente uma da outra. A maneira como a gente interpreta essa questão da produtividade, das informações, cada fazenda possui um DNA. O DNA é composto por vários elementos. Então, a gente avalia tem um elemento do crédito, Serasa, etc., que é apenas uma fração. O restante é produtividade, é genética da vaca, para quem vende o leite, uma série de coisas que a gente consegue levar isso em consideração, trabalhar os nossos dados, e é isso. Nós somos aqui 4 seres humanos, cada um tem um DNA um pouquinho diferente, porque senão seria todo mundo igual ao Zé Ângelo, eu adoraria todo mundo ser igual ao Zé Ângelo, mas nós não somos diferentes hoje. Então, assim, a gente tem o mesmo approach para uma fazenda. Então, acho que esse é o futuro. E, de fato, você consegue avaliar também o pequeno produtor, que acho que é o caso da Cláudia. E, enfim, estamos abertos a depois conhecer ela um pouquinho mais também. O Pedro acabou de lançar um vaticínio em cima da humanidade. Já imaginou que tristeza? O que é isso? O bom é ser bem diferente, e eu, de preferência, bem diferente de mim, porque aí completam-se, as pessoas vão se completando e jogam bem em equipe, né? Mas é isso aí. Eu não, só quis fazer esse apartezinho aí, mas vou esperar a próxima questão técnica para a gente conversar. Tá. Pessoal, aí assim, acho que ainda nesse aspecto de previsibilidade, falando especificamente do setor do leite, né? O setor do leite tem uma diferença para outras commodities aí, como soja, milho, etc., que assim, o leite não tem contrato futuro, né? Então, muitas vezes o produtor ele não sabe quanto ele vai receber ali na frente. A gente ainda tem uma cultura de um produtor muito focado ali na atividade produtiva, mas talvez não tanto na questão mercadológica, né? Assim, 2 aspectos. O quanto não haver esse contrato futuro atrapalha na questão do crédito, se isso é algo que deveria ser uma preocupação do setor para frente. E um segundo aspecto, para o produtor especificamente, o conhecimento mercadológico, quanto vocês enxergam que isso pode ser um diferencial, né? Assim, nós aqui, nós temos ferramentas
com relação a isso. A gente tem um aplicativo especialmente para o produtor de leite, com relação à informação de mercado, enfim. Qual que é a visão de vocês aí sobre esses dois pontos? Manda lá, Pedro. Pode ir. Não, pode começar. Eu acho que, não, assim, fica à vontade. Pode entrar não, aí. obrigado. Não, acho que super direto, acho que é importante. Assim. Acho que de fato, a gente tem uma peculiaridade no mercado brasileiro, por exemplo, você não ter previsibilidade muito para o leite, né, de maneira geral. Então, são várias variações. Eu acho que você, em outros mercados, você tem, enfim, mercados futuros, você tem contratos de longa duração, do produtor com laticínio. A gente sabe que existe no Brasil uma complexidade que, inclusive, né, trava esse tipo de relação. Acho que é uma evolução do setor como um todo. Tá? Acho que a gente tem um papel como provedor de tecnologia, acho que o produtor também tem, o laticínio também tem. Eu acho que, de maneira geral, é um passo de evolução. É importante, né, seria muito interessante ter esse tipo de relação, facilitaria, eu acho que o lado do mercado financeiro, do credor, mas é um assunto, assim, o ideal, se a gente for esperar muito, né, assim, um dia vai ter, mas como que a gente, até o ponto que eu trouxe no início, como que a gente consegue, enquanto credores ou empresas de tecnologia, adaptar também essa realidade e construir junto. Esse que é o principal elemento, sim. Então, eu acho que, de fato, é relevante. Bottom line é relevante, é importante, acho que é um processo em construção e a gente tem um papel nisso, junto tecnologia, laticínios, produtor, cooperativas, cadeia como um todo. Eu acho que esse movimento, ele naturalmente vai começar a acontecer, né? Eu acho que essa previsibilidade que o mercado financeiro requer, né? E ele pode ser o grande incentivador da formalização da relação produtor-laticínio. Existiu, né, durante muito tempo, até por falta da previsibilidade de preço, uma preocupação do produtor de não ter contrato firmado com os laticínios. E isso aí é uma faca de dois gumes, tá? Você quer ter liberdade de fornecimento, mas você quer ter acesso a contratos mais competitivos. Então, assim, se o mercado ficar com a ótica, né, de liberdade de fornecimento, dificilmente nós vamos construir mecanismos de fechar esse preço com uma ótica mercadológica de futuro, né? Por quê? Porque não tem previsibilidade. Se o produtor pode, a qualquer momento, deixar o fornecimento com um laticínio e passar para outro, isso traz uma vantagem cega, na minha humilde opinião, para o produtor, mas, assim, essa vantagem, ela se desconstrói já no mês seguinte. Então, assim, isso é aquilo, assim, eu acho que vai muito da falta de confiança e falta de transparência do próprio mercado. Se nós queremos relações de confiança e transparência, a confiança não tem que ser unilateral, ela não tem que vir do mercado financeiro, do laticínio para o produtor. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, assim, o produtor também tem que ter essa vontade, né, de ser transparente com esses dois mercados, que no final das contas, assim, são os mercados que fornecem, um fornece o insumo, né, o principal insumo, que na minha opinião é dinheiro, e o outro fornece ou compra, né, a produção desse produtor. E isso tem que ser cada vez mais transparente, cada vez mais responsável, para que a gente consiga dar para cada uma das pontas, né, tanto o vendedor quanto o comprador, a segurança necessária. Então, assim, não existe contrato futuro no mercado informal, isso é fato. E a commodity brasileira, leite, ela só não evoluiu para contratos futuros porque não existe uma relação formalizada. Então, nós temos que procurar, sim, formalizar essa operação, não com a ótica assim, mas se eu faço um contrato com aquele laticínio, pronto, depois ele vai ter a vantagem de rebaixar o preço na hora de me pagar. Não, eu acho que não é isso. A gente tem que dar liberdade para que as relações sejam formalizadas, nem que seja por um período mais curto. Então, assim, se tiver que ser formalizado, que formalize pelo menos pelo período de 30 dias, e aí, na sequência, a gente começa a evoluir para mecanismos que funcionam em outras commodities, e isso é natural do mercado financeiro, é natural do mercado de commodities. Para se criar relações de futuro, você tem que ter
confiança também na entrega dessa mercadoria. Nas commodities agrícolas, esse mecanismo existe, e o produtor já, né, alguns produtores, eles acabam matando o mercado no momento que ele não entrega a produção dele numa relação de troca, numa relação de contrato futuro. Então, assim, se isso já acontece em um produto que tem, que é não perecível, né, que pode ser estocado, imagina num produto perecível que você não tem o que fazer depois. Então, assim, eu acho que para chegar nesse ponto de deixar o produtor dono da sua produção, fazendo contratos futuros e tudo mais, ele vai ter que se permitir a formalização dos contratos com a cadeia do leite. Alguém quer complementar? Eu queria só, aproveitando que, se não estou enganado, a Cláudia Meire falou, né? Meira falou sobre o pequeno produtor. Hoje a escala é fundamental. Tinha uma época a escala, a gente pensava, ou o produtor cresce de tamanho, ou ele se associa em termos de cooperativas, né? Hoje nós temos as plataformas também podem dar uma padronização e levar a escala, levar a tecnologia para um grande número de produtores de menor porte, pode ajudar a integrar essa produção. Mas a palavra hoje é escala, não adianta, tem que ter produtividade e escala. Hoje os mercados de leite estão inseridos também nos mercados globais. É leite em pó, é queijo. E quem tem melhor produção, melhor rendimento, acaba tendo vantagem comparativa, assim como nossa agricultura inteira tem em relação ao resto do mundo. A gente planta 3 safras aqui, até 3 safras na mesma área, clima temperado, uma safra só. Comentei com vocês isso na apresentação. Então, o leite é a mesma coisa. Só que a vantagem comparativa, a princípio, não está conosco. Então, nós temos que trabalhar para igualar com outros países. E essas plataformas podem fazer isso. Se não fizer, pode até ter leite, mas não vai ser de forma empresarial. Não vai estar dentro do crédito empresarial do governo e nem do crédito empresarial dos mercados privados. Vai estar nas políticas assistencialistas, que também têm seu lugar, mas fazem parte de outra conversa, não dessa conversa aqui, né? Então, só queria reforçar isso para a Cláudia. Escala é necessário, é indispensável, tecnificação é indispensável para entrar como empresário do leite. E, além de aumentar o seu porte, além de se associar na forma de cooperativa, hoje as plataformas estão ajudando muito essa integração, esse ganho de escala dentro da propriedade, mesmo ganho de produtividade, perdão, mesmo que a escala não seja muito grande individualmente, mas vocês vão conseguir se integrar com outros produtores de leite nas plataformas, isso vai ajudar. Bom, acho que a gente está caminhando para o fim do nosso debate aqui. Aí, assim, antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta para você, Pedro. Que, assim, quando a gente fala no setor agropecuário no Brasil, né, a gente tem essa coisa de que o agro carrega o país, etc. E, assim, muitas vezes a gente fala também sobre a questão de, nossa, a cadeia da soja, a cadeia do milho, e etc. Mas a gente percebe que tem também esse interesse pela cadeia do leite, né? Quando a 10B decidiu por investir nessa cadeia, o que ela enxergou, enfim, por que dessa tomada de decisão, o que o mercado do leite tem que os outros não teriam, enfim. Muito legal, Vinícius, obrigado. E acho que só um ponto, quando a gente foi falar teve um grande produtor, um dos top 3 do Brasil, aí, que a gente tinha uma relação, quando a gente foi começar a entender melhor essa cadeia pecuária do lado aqui do 10B, pecuária leiteira, e a gente sentou com ele e falou assim, por que vocês vão começar pelo leite? Por quê? E ele era um dos maiores. Ele falou assim, cara, faz muito sentido. Primeiro que é uma das atividades mais intensas do agro, se não for a mais intensa, né? Dado tô diariamente ali esse volume, produção, um tipo de receita, né? Recorrência, é extremamente complexa. O produtor ele tem que lidar com a saúde do animal, ele tem que comprar insumos, ele tem que saber vender, ele tem que se organizar, ele tem que estruturar, e é muito grande. Apesar das centenas de milhares de produtores, é muito grande no Brasil. Claro que tem uma transição, tudo que a gente está vendo, o produtor ou a produtora tem que se tornar empresários do leite, como o Zé Ângelo falou, acho perfeito isso, mas é muito grande com muita oportunidade.
e a gente viu que era um lugar bom para você começar, porque a tecnologia no leite ela ganha escala muito mais rápido que nas outras culturas do agro. Por exemplo, a soja tem que esperar a safra, testar, vou testar aqui se a tecnologia funciona. Funcionou. Aí, numa parte aqui da minha fazenda, depois vou expandir um pouco mais. Depois que eu vou, aí já foram 3 safras, 3 anos, mesmo se for safrinha. Então, no leite, não. No leite, ele vê o ganho no dia seguinte. Se o produtor pega ali um crédito com hectare, beleza, ele está aplicando em algo que provavelmente ele vai usar no dia seguinte. Mesma coisa, se ele usa um farm, ele consegue ver o ganho, a IDH. Então, a gente achou que era um lugar legal para começar, é uma cadeia muito grande, com um histórico importante e com muitas oportunidades. Assim, eu não sou da cadeia do leite, eu sou consumidor ávido de lácteos desde pequeno, adoro, mas não sou da cadeia do leite. Eu comecei a entender a cadeia quando eu ainda trabalhava na Incide Investimentos, hoje é Capital, investiu na Calmed, então foi o primeiro investimento que a Calmed recebeu. Abraço lá para o Léo e para o Thiago, gosto muito deles. Então, foi assim que eu comecei a perceber um pouco mais, e aí eu trouxe para dentro do 10B depois de alguns anos, que essa era uma boa tese, e aqui a gente foi, e não temos dúvidas do movimento que a gente fez, e foi um grande âncora para depois a gente olhar para outras teses que o 10B tem. Então, é muito disso também. Legal, interessante, Pedro. E assim, para mais uma pergunta aqui, né? Eu acho que tem um aspecto na questão do agro também, e também no leite, que é a questão do meio ambiente, né? É bem importante que se evolua nesse sentido. Muitas vezes o agro é visto um pouco como vilão, né, nessa história. E assim, o crédito, sem dúvida, é importante para fazer com que os produtores, enfim, possam efetivamente melhorar nesse aspecto, né? Marcel, José, Pedro, enfim, como que vocês veem isso? Como que essa facilidade com relação ao crédito pode fazer com que a gente avance também nesse aspecto do meio ambiente, nessa agenda verde, né? Eu acho que esse tema ele está muito em voga no mercado de capitais. Eu acho que é esse mercado de crédito verde aí que ele está ávido, né, para buscar opções, né, de aporte. Então, existe trilhões e trilhões de reais aí rodando as opções de investimento de baixo carbono, de baixo impacto ambiental. Então, assim, só que a cadeia é desorganizada para receber esse aporte, né? E falando especificamente de pecuária, a pecuária foi considerada e é considerada ainda no mundo, né, como uma grande vilã do meio ambiente por conta da emissão de gases do efeito estufa, né, pelo próprio animal. E quando a gente fala em Brasil, com um rebanho quase maior do que a população brasileira, você está falando de um país que era considerado um grande emissor. E esse é um grande mito, né? A gente está derrubando isso com muita pesquisa, com o papel da Embrapa sendo fundamental aí, para mostrar que a intensificação da pecuária brasileira vai não só ser ela não é emissora, né? E muito mais, ela é sequestradora de carbono. Mas para sequestrar carbono, a gente tem que sair um pouco da ideia da pecuária extensiva, né, daquela que rodava pastos, né, e pastos degradados. Isso não sequestra tanto carbono igual a gente imagina. Então, assim, o produtor tem que intensificar. E na pecuária leiteira, esse movimento começou a acontecer não com a preocupação ambiental, né? A intensificação da pecuária leiteira, ela não veio por conta do meio ambiente, ela veio muito mais com essa ideia de produção, tanto do leite quanto na do corte. Mas atualmente, com o advento aí do compost barn, né, que eu acredito ser o sistema produtivo que mais cresce no Brasil, a gente intensifica a atividade, né, traz os animais todos para um local mais concentrado, esse animal sai do pasto. O pasto, para esses animais, ele é quase que rotacionado, muito em volta ali do sistema produtivo, e o resto do pasto, né, que era hectares e hectares de pastagem degradada, ele começa a entrar para a agricultura. Então, assim, a agricultura já não tem tanto esse papel de ser uma emissora, e sim uma sequestradora de carbono. Então, o próprio movimento produtivo do leite está trazendo essa ideia. Eu acredito, inclusive, que nós precisamos validar essa tese
E todo produtor que adotar o modelo produtivo mais novo agora e sair de uma pastagem de uma pecuária extensiva, ele tinha que ser beneficiado por esse crédito de carbono que ele está começando a economizar e está sequestrando, e não ficar na mão de certificadoras internacionais para provar esse processo. E isso vai vir muito através do crédito, porque o crédito quer essa consciência, o crédito quer fazer com que esse selo seja entendido internacionalmente. E eu acho que também o crédito tem um papel fundamental, porque é o seguinte: quando você intensifica a atividade, você fala o seguinte, pô, então eu tinha 30 vaquinhas que estavam sendo tocadas em vários hectares de pasto, eu não cuidava do pasto, não tratava pasto, e tirava o meu leite. Agora eu vou para um sistema intensivo, onde eu tenho que fazer um barracão para colocar os animais embaixo, eu tenho que aumentar o número de vacas na minha propriedade, e eu ainda tenho que ter dinheiro para fazer agricultura em volta do sistema produtivo de leite. É muito dinheiro. Essa intensificação custa muito dinheiro. Você vai sair, às vezes, de um negócio de 2 animais por hectare para uma produção de 10, 15, 20, tem até 40 animais por hectare. E quem que vai pagar esses animais? Então, assim, como é que o crédito ele tem papel quase que fundamental na transformação do sistema produtivo. Agora, o mundo tem que perceber que isso é uma preocupação, que é uma preocupação nacional, e nós temos que selar, né? Nós temos que dar o nosso selo verde, mostrando que o produtor aqui tem esse engajamento e que ele realmente está construindo uma situação que vai ser não só produtora de alimentos, mas sim tem preocupação com o meio ambiente, sim. Aqui no Brasil nós temos uma oportunidade gigantesca nisso. E eu acho que nós acessando a gente acessando essa verba, né, esse dinheiro verde que está circulando o mundo todo, fazendo um duto para a pecuária de corte, pecuária de leite aqui no Brasil, a gente vai trazer muito recurso. Aí eu te falo, Zé Ângelo, que eu acredito que esse próprio movimento pode dividir entre capital público e capital privado, porque o dinheiro aí já vem captado mais barato mesmo, ele vai concorrer com a linha subsidiada assim, naturalmente. Nós não vamos fazer nenhum movimento de quebra de paradigma, não vai ter essa disrupção quase que provocada, e tudo isso por crédito verde, gente. É um negócio muito, assim, eu acho que a ideia, não só a ideia, mas o conceito, ele tem tudo para dar certo, entendeu? Então, o produtor brasileiro que adotar um sistema produtivo de alta intensidade, ele tinha que ser beneficiado por isso, entendeu? Porque ele não está só pensando nele ou no bolso dele, ele está pensando em produzir alimento e produzir um alimento com baixa emissão de carbono. Esse crédito, ele tinha que ter essa ótica. Só por adoção, não precisa de certificação, porque certificar uma propriedade para esse processo todo hoje é tão complicado que só o grande vai conseguir fazer. E aí, mais uma vez, nós vamos fazer um movimento de concentração da pirâmide, concentração de renda, porque só o grande que consegue, ele consegue fazer tudo, ele consegue acessar mercado de capital, ele consegue acessar sistemas produtivos. Não, nós temos que proporcionar isso para a grande população, entendeu? E para esses pecuaristas que tem um número gigantesco aí. Então, eu sou muito entusiasta dessa ideia e eu acho que o Hectare também tem essa pegada de tentar transformar esse mercado de capital em um mercado de crédito verde. Mas eu só queria dizer uma coisa, a ideia das finanças sustentáveis, elas serem universalizadas. Ninguém pensa em finanças sustentáveis só para grande. É lógico que existe o conceito de proporcionalidade. A gente desenvolve os protocolos, as certificações têm que ser desenvolvidas proporcionalmente ao grau de complexidade, volume, impacto que aquela produção tem. Então, é um desafio para vocês, Marcelo, para vocês da 3B, da Hectare, das novas tecnologias, desenvolverem o leite carbono neutro, desenvolver as formas de governança para que o investidor fique tranquilo de que está investindo em algo sustentável do ponto de vista do meio ambiente e tenha como fazer essa métrica, tenha como calcular e ver que de fato a atividade está sendo benéfica. Eu sei que no primeiro momento pode parecer um desafio monstruoso, mas o Brasil já deu passos importantes nessa direção. Agora precisa pegar esses exemplos e adaptar, inclusive, para a pecuária leiteira. Isso é bom para o produtor, para o empresário do leite, é bom para ele, porque ele vai ter um rendimento muito maior da propriedade dele, vai ter acesso a dinheiro mais fácil. E ninguém está dizendo que precisa acontecer isso para ontem, no sentido de
Se amanhã acordar e não tiver tudo pronto, ele está fora, evidente. Nós temos que botar isso de pé, e o mercado de finanças, às vezes, entende isso, ele sabe a importância da transição. Então, nas finanças verdes, além de apoiar quem já está dentro desses protocolos, o mercado também apoia a transição, o produtor sair de uma produção mais convencional e para uma produção mais sustentável. Até isso há previsão, tá? Mas o desafio está com vocês mesmo, viu, Marcel e Pedro? De levar essa tecnologia e ajudar a induzir isso no campo. Bom, legal, pessoal. Precisamos encaminhar aqui para o fim do nosso debate, né? Queria agradecer imensamente aí, Marcel, Pedro, José, todo mundo que está nos assistindo. Enfim, tenho certeza que foi uma discussão bastante enriquecedora aí para todos nós. E agora, pessoal, vou passar a palavra aqui para o Marcelo. Precisamos fazer um encerramento do Feras da Gestão. Então, mais uma vez, obrigado a todos e ficamos agora aí com a palavra do Marcelo. Bom dia a todos aí, obrigado Vinícius, né? Obrigado Zé Ângelo, obrigado Pedro, pelo apoio aí, inclusive do Ideagri, obrigado Marcel. Eu fiquei aqui nos bastidores, né? Deixei a geração nova aí tomar a frente, né? Mas fiquei observando, fiquei assistindo, enfim. Eu acho que a gente está passando por um momento realmente de muita mudança, né? Essa confluência de tecnologias, ao mesmo tempo em que a gente tem um processo de evolução tecnológica e gerencial do leite, vai gerar muita coisa lá na frente, né? A gente viu aí a apresentação, por exemplo, do Reinaldo Figueiredo, trazendo os números dele, né, ao longo desse encontro, né, em outra semana, mostrando como o leite é intensivo em capital, né? Então, acessar capital e fazer esse capital girar no leite profissional, né, no leite que, seja no pequeno produtor ou no grande, porque o pequeno também é intensivo em capital, ele vai depender muito dessa questão do crédito, da agilidade, de como acessar fontes de crédito de uma maneira eficiente, né? Tem a área da questão do seguro também, que vai entrar, né, crescentemente nessa equação, né? A gente vê países aí com seguro de margem, por exemplo, né? Você tem uma volatilidade alta de preços e custos, né? E países que têm, por exemplo, formas de você acessar seguro e colocar um seguro para receita menos custo de alimentação, por exemplo. Então, como é que a gente pode, eventualmente, ter alguma coisa parecida aqui, né? E tornar a atividade mais previsível, né? Uma atividade que é pouco previsível, né? Que tem uma relação oportunista, que tem um ambiente de mercado difícil, né? Ela, obviamente, para ela se manter, ela tem que ter uma perspectiva de rentabilidade muito alta, porque, caso contrário, você vai para uma atividade que tenha menos risco, né? Então, essa ineficiência, ela acaba sendo embutida, né, no próprio custo do produto e no próprio, né, na própria atratividade que a gente vai ter em termos de conquista de mercado, né? Então, acho que é um ponto importante. Acho que foi muito salutar ver o José Ângelo, né, ver o mapa empenhado em desburocratizar, né? O governo tem um papel extremamente importante de regulamentação e de conseguir coordenar, né? E quanta coisa que a gente está fazendo, mesmo nesse período de pandemia, né? De repente a gente tem um Pix aí que surgiu, né? E foi implementado, né, em meio à pandemia, né? E tanta coisa que está acontecendo, como esses avanços na área de fintech, aí precisa de pessoas e iniciativas, né? Como essa do mapa, como o Zé Ângelo, enfim. Então, eu acho que é muito importante ter isso e ter essa interface com o setor privado, né? Não só com grandes bancos, as grandes instituições, mas com startups que vão, né, ocupando o espaço, né? Vão vendo brechas, né? Vão olhando as dores, né? Quer dizer, a dor do produtor nessa questão é a oportunidade da startup, né? E também muito bom ver o Pedro, né? Quer dizer, representando um grupo de investidores, olhando para a cadeia do leite. Isso é uma novidade, né? O leite, né, tem uma fama de patinho feio, de uma cadeia complicada, etc. Claro que ela tem esse lado, né? É uma cadeia heterogênea, é uma cadeia com nível tecnológico médio muito baixo, mas é o que eu digo, e eu falei para o Pedro isso quando ele começou a olhar a cadeia do leite, antes dele fazer o primeiro aporte, né? Eu falei, olha, o leite é a cadeia que vai sofrer a maior transformação tecnológica e gerencial do agro brasileiro agora, porque as outras grandes já sofreram, né?
E o leite é uma cadeia de 100 bilhões de reais por ano, se a gente pegar a indústria de produção. Então, não é uma cadeia pequena, né? Então, o impacto vai ser muito grande. Agora, claro que não acontece tudo isso de um dia para o outro, né? Até o Walter aqui me mandou uma mensagem aqui, ó, faltou produtor nesse painel, né? E realmente faltou produtor nesse painel, né? Fazemos aí um meia-culpa, né? Mas eu acho que foi legal a gente terminar esse evento de 8 encontros, onde a gente passou por um monte de coisas, né? Acho que foi uma jornada bem rica, né? E acho que a vantagem da gente poder fazer o evento online porque, claro, facilita muito você ter pessoas de vários lugares, né, dando palestra e participando, né? Você pode consumir o conteúdo também ao longo do tempo, né? Você pode consumir esse conteúdo, enfim, a gente vê todo dia tem gente na plataforma, isso é bem interessante, né? Não é só nos dias de encontro. Se você entrar a qualquer horário, tem alguém assistindo alguma coisa, a gente tem esse controle, né? Então, às vezes, você assiste a apresentação, ou você perdeu a apresentação, né? E você quer ver, ou você assistiu, mas você quer ver de novo, né? Alguma coisa que faltou. Eu acho que é muito rico. A gente teve aí quase 1.300 pessoas no evento, né? Que é um recorde, né? Acho que é um número recorde de qualquer evento que a gente já fez, presencial e online. E a gente tem mais 2 aí pela frente, né? A gente tem o Interlate Experience, que vai ser em agosto, uma maratona de conhecimento, são 4 semanas, né? Quer dizer, 4 encontros em 2 semanas, no mês do Interlate. E a gente vai ter um outro evento, que é o Feras da Consultoria, tá? Em que a gente vai divulgar a partir do dia 1º, só que vocês é que vão construir o programa com a gente, né? A gente tem um programa prévio, né? Um programa com os grandes temas, um programa, o porquê que a gente está colocando, então vai ser um formulário do Google Docs, a gente quer pegar sugestões da nossa comunidade sobre pessoas e temas, né, que poderiam encaixar nesse encontro, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, espero que todos os palestrantes, foram 30 ao longo aí desse evento, né? Os que não receberam ainda uma lembrancinha nossa dos palestrantes vão receber, tá? Então, fiquem atentos aí ao correio, né? E agradeço muito aos apoiadores e aos os patrocinadores que compraram a ideia, né? E muito bom ter a confiança das empresas, das entidades, enfim, de todos os parceiros que fizeram. Agradecer também a nossa equipe, né? Hoje o Vinícius está aqui, mas, enfim, tem as pessoas do bastidor, né? Enfim, Thaís, né? Que é a coordenadora da área, Lucas, Mariana, Eduardo, enfim, colocar todo mundo aí, nossa equipe comercial, Maísa, né? Enfim, todo mundo que contribuiu aí, Walter, né? Contribuiu pro evento. Eu mesmo não fiz quase nada, mas tô que nem... Zé, já tô que nem o governo, se não atrapalhar muito, tá bom, entendeu? O negócio é regulamentar e deixar a coisa rodando. Pessoal, muito obrigado, e é isso aí. Bom descanso para vocês e até os próximos. Obrigado aí, obrigado Marcelo, obrigado Vinícius, e participar com todos aí, com o Pedro e com o Zé Ângelo, também é uma satisfação para a gente aqui do Hectare. Um abração a todos aí, bom fim de semana. Prazer enorme, pessoal. Contem comigo, com o DSB, com todo mundo aí. Estamos à disposição. É muito bom ver esse tipo de evento acontecer e boa sorte, parabéns a todos. Também agradeço o convite, foi um prazer. Estou à disposição de todos vocês que estão nos assistindo. Qualquer coisa, me contactem no LinkedIn lá, eu respondo um a um e a gente evolui os assuntos aqui. Abraço para todos. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, prazer. Vem aí Interlate Experience. A credibilidade Interlate em uma nova experiência. 32 especialistas. 4 tardes com 2 temas diários e rodadas de debate ao vivo. Painéis com os assuntos que norteiam a produção leiteira. O que há de mais novo na ciência direto para o campo. Objetivo dinâmico e interativo. Dias 3, 5, 10 e 12 de agosto de 2021. Uma maratona de conhecimento para quem não tem tempo a perder.